E se pudesses ter um corpo capaz de correr maratonas, pedalar por longas distâncias e fosse blindado contra doenças cardiovasculares, cerebrais e metabólicas? Deixa-me já dizer-te que é mais fácil do que aquilo que tu pensas. Mas afinal, o que é que ocorre no nosso corpo quando fazemos exercício aeróbio e quais é que são essas adaptações que nos vão permitir ficar protegidos contra várias doenças? Fica até ao fim do vídeo para saber tudo. Antes de mais, se és novo aqui no canal, o meu nome é Alexandre e seja muito bem-vindo à descoberta do corpo humano. Mas porquê é que o exercício aeróbio é tão importante para a nossa saúde? Basicamente, quando começamos a fazer exercício aeróbio de forma regular, existem adaptações no nosso corpo que são simplesmente incríveis. Segundo a Organização Mundial da Saúde, para a manutenção da nossa saúde cardiovascular, devemos fazer pelo menos 150 minutos de exercício aeróbio por semana a uma intensidade moderada ou então 75 minutos a uma intensidade já mais vigorosa. Mas vamos então perceber o que é que acontece no nosso corpo realmente quando começamos a correr, a pedalar, a nadar ou a fazer outro tipo de exercício aeróbio. Quando começamos a treinar, um dos sistemas que se adapta mais no nosso corpo é o nosso sistema cardiovascular, nomeadamente o nosso coração, que ao longo de várias semanas de treino vai aumentando o seu volume, nomeadamente no ventrículo esquerdo, que é a parte do nosso coração que é responsável por bombear o sangue para todas as partes do corpo. Isto vai ser de facto muito importante porque, tendo um coração maior e mais forte, vai ser possível bombear mais sangue por minuto, e é no sangue onde os nutrientes e o oxigênio vão viajar para ir até aos nossos músculos, que são fundamentais durante o exercício. Tal como os nossos músculos crescem quando nós levantamos peso, o nosso coração também vai crescer de uma forma excêntrica, ou seja, a câmara cardíaca vai ficar mais larga, o que vai permitir bombear mais sangue por minuto. E esta é uma das várias adaptações incríveis que ocorrem no nosso coração. Mas não é só a estrutura do coração que tem alterações. A nossa frequência cardíaca vai ter tendência para diminuir, podendo mesmo ser abaixo dos 60 batimentos por minuto, que é, digamos, o limite inferior do normal. No entanto, esta bradicárdia, que é aquilo que se chama a uma frequência cardíaca abaixo dos 60 batimentos por minuto, é um bom indicador de saúde cardiovascular. Eu, por exemplo, faço exercício aeróbio regularmente e a minha frequência cardíaca de repouso costuma ser entre os 48 e os 50 batimentos por minuto. E, no entanto, eu não tenho qualquer problema cardíaco. Isto ocorre porque, como o meu coração é mais largo do que o normal, porque eu o treinei, ele tem uma maior capacidade de bombear sangue. Então, quando estamos em repouso, em que os nossos músculos não precisam com muita urgência de oxigênio e nutrientes, o coração, como por minuto bombeia bastante sangue, ele não precisa de bater tantas vezes. Mas além do nosso coração, existe outro componente muito importante do sistema cardiovascular que também vai sofrer alterações importantes, que são os vasos sanguíneos, que é por lá onde o sangue vai ser transportado desde o nosso coração até todos os nossos tecidos. Em resposta a alguns meses de exercício aeróbio, os nossos vasos sanguíneos vão se tornar mais dilatados, ou seja, vai existir um aumento do diâmetro do vaso sanguíneo e vai existir também uma diminuição da rigidez do vaso sanguíneo, ou seja, ele vai ter uma maior capacidade em dilatar-se quando estamos, por exemplo, a fazer exercício e em que é preciso transportar mais sangue para os nossos músculos. Ou seja, tendo vasos sanguíneos que têm uma maior capacidade de dilatar e por si só já têm um maior diâmetro, vão permitir que por minuto consiga chegar muito mais sangue aos nossos músculos. E isto acontece passado pouco tempo. Num estudo com pessoas que não treinavam, passado 3 meses, os investigadores verificaram que a artéria femoral, que é aquela que irriga principalmente os músculos da nossa coxa, teve um aumento de diâmetro em cerca de 9% e apenas 3 meses de treino aeróbio. O exercício aeróbio, além de promover alterações da estrutura e função do nosso coração e dos nossos vasos sanguíneos, vai também alterar o nosso volume de sangue que temos no nosso corpo.
Pessoas que treinam têm um maior volume sanguíneo do que aquelas pessoas que não fazem exercício aeróbio. E não é preciso muito tempo para isto se observar. Por exemplo, um estudo demonstrou que após 30 dias de exercício aeróbio regular já existia o aumento do volume sanguíneo e também de glóbulos vermelhos. E isto é muito importante, porque os glóbulos vermelhos são as células do nosso sangue que vão transportar o oxigênio para todos os nossos tecidos, incluindo os nossos músculos. Vários estudos científicos têm demonstrado que pessoas que têm uma maior capacidade de transportar oxigênio e têm um sistema cardiovascular mais otimizado, que geralmente é avaliado através do VO2 máximo, têm uma maior longevidade e uma menor propensão de vir a desenvolver doenças cardíacas, cerebrais e metabólicas. Mas não é só o nosso sistema cardiovascular que sofre adaptações quando realizamos exercício aeróbio. Os nossos músculos esqueléticos também sofrem alterações incríveis que vão permitir com que estes tenham uma maior capacidade de utilizar o oxigênio que vem do sangue para nos tornar cada vez mais eficientes durante o exercício, e também as adaptações que vão acontecer neles vão nos blindar contra doenças. As adaptações mais incríveis nos nossos músculos ocorrem num organelo das nossas células musculares, chamado de mitocôndria. Existem mitocôndrias em todas as nossas células, seja no coração, no cérebro, nos músculos, no fígado, entre outros. Mas nos músculos, as mitocôndrias vão ter um papel muito importante porque os músculos precisam de muita energia. E é nas mitocôndrias onde ocorre a produção de energia no nosso corpo. E as mitocôndrias vão utilizar o oxigênio e os açúcares e as gorduras presentes na nossa alimentação para produzir a energia. E a energia vai ser uma molécula que se chama ATP, que significa adenosina trifosfato. Quando realizamos exercício aeróbio ao longo de algum tempo, existe o aumento do tamanho das mitocôndrias já existentes, mas também existe a formação de novas mitocôndrias, ou seja, o aumento do número de mitocôndrias presentes nos nossos músculos. E tendo mitocôndrias maiores e em maior quantidade, vai permitir com que os nossos músculos produzam energia de forma muito mais eficiente e seja possível uma melhor utilização do oxigênio e dos açúcares e gordura que obtemos na nossa alimentação, para a produção de energia, que é o objetivo final disto tudo. Dessa forma, os nossos músculos vão conseguir produzir energia muito mais depressa, tornando-se muito mais eficientes, e por isso nós vamos conseguir fazer exercício de forma cada vez melhor, sem nos cansarmos tanto. A nossa frequência cardíaca não vai ter tendência para subir tão rápido e nós vamos ter uma melhor performance aeróbia, que é esse o principal objetivo dos atletas de endurance, como ciclistas, maratonistas, nadadores, etc. Além das mitocôndrias, a rede de capilares, que são os vasos sanguíneos muito pequeninos que realmente permitem que o oxigênio e os nutrientes entrem para dentro dos músculos, esta rede capilar dos músculos vai ficar maior e mais densa, onde vai existir o aumento do diâmetro dos capilares existentes e o aumento também do número de capilares. Por isso, vai ser possível chegar mais sangue por minuto aos nossos músculos, e se chega mais sangue, também vai chegar mais oxigênio e nutrientes, que vai ser fundamental para produzir energia. E como já vimos anteriormente, o exercício aeróbio, em conjunto com o exercício resistido como a musculação, também vai ser fundamental para prevenir doenças metabólicas como a diabetes, ou em caso da pessoa já ter desenvolvido diabetes, este exercício vai ajudar a gerir a doença de uma forma muito melhor. E porquê? Na diabetes tipo 2, que é aquela mais comum na atualidade, que é causada especialmente pela obesidade e pelo estilo de vida, existe uma diminuição da sensibilidade à insulina. A insulina é uma hormona produzida pelo nosso pâncreas que, basicamente, quando se liga às nossas células, vai permitir com que os açúcares que nós comemos possam entrar dentro das células para se produzir energia. No caso da diabetes tipo 2, vai existir uma diminuição da sensibilidade a esta insulina, por isso a insulina não se vai conseguir ligar tão facilmente e os açúcares também não vão conseguir entrar tão facilmente
dentro das nossas células e por isso é que vai existir uma hiperglicemia, que é um excesso de açúcar no nosso sangue, porque o açúcar fica no sangue em vez de entrar nas células. Mas o exercício aeróbio vai ser incrível nesta doença, porque quando treinamos, ao longo de algum tempo, começa a existir uma maior produção e concentração de proteínas que transportam os açúcares, nomeadamente a glicose. E estas proteínas, quando ficam na membrana da nossa célula, vão começar a conseguir facilitar a entrada de açúcares para dentro da célula. Ou seja, vai tornar-se mais difícil de desenvolver diabetes para quem não é diabético e para quem já é diabético, ter um aumento destas proteínas vai facilitar um pouco a entrada de açúcares para dentro da célula, diminuindo assim os níveis de glicose no nosso sangue. E no final de termos navegado pelo nosso corpo enquanto ele faz exercício aeróbio e termos entendido que as principais alterações ocorrem no sistema cardiovascular e muscular, com o objetivo dele se tornar mais capaz de produzir energia por longos períodos de tempo, percebemos também que o exercício aeróbio pode blindar-nos contra doenças cardiovasculares como ataques cardíacos ou como AVCs ou até doenças metabólicas como a diabetes. Começa já hoje a blindar-te e começa a fazer exercício aeróbio. Eu faço e acreditem que me sinto bastante bem, o meu corpo torna-se uma autêntica máquina bem coordenadinha e a minha frequência cardíaca de 48 em repouso é algo que eu gosto bastante de ver aqui no meu relógio. Começa já hoje, blinda o teu corpo contra doenças e se gostaste do vídeo, deixa o like, se ainda não és inscrito aqui no canal, subscreve porque isso ajuda muito e vemo-nos no próximo vídeo. Até à próxima!